Fala aí, meus jovens! Vou mostrar para vocês aqui, né, explicar aqui as operações que nós fizemos hoje, dia 4 de janeiro, domingão. Já começamos aqui a voltar à rotina, né? Nesse caso aqui, não foi bem nós, eu peguei sozinho, mas o pessoal da Cal também conseguiu aproveitar a movimentação, então por isso que eu tô falando a gente, tá? Então, é isso aí. De novo, para quem não sabe, meu setup basicamente eu uso um gráfico de preço, onde tem nossas ferramentas aqui, um gráfico de volume e um gráfico de fluxo, que daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês. Bacana? Então sempre eu uso essas três informações aqui. Primeiro ponto, a gente sempre opera 9,5, tá? Sempre 9,5. A cal começa 9,5. Então, quando a gente começa a operar, a gente já tem uma parte das informações, que é a partir desse momento aqui, dessa linhazinha. Bacana? Ou seja, a gente já tinha as informações desse momento de abertura, aonde a gente tem essa área do finalzinho aqui, antes de começar a abrir o mercado, sendo uma região extremamente importante, onde tem uma barra vermelha aqui, demonstrando que aqui é um ponto extremamente forte. Então aqui se torna uma zona muito importante. E temos essa POC, esse ponto de controle, trabalhando exatamente nessa faixa de preço. Então quando o mercado abriu, ele abriu acumulando, formando posição e já deu essa movimentação acima, né? Já começamos a engatar um movimento acima com bastante agressão. Se vocês observarem aqui, deixa eu tentar dar um zoom e voltar aqui o gráfico, ó. Se vocês observarem aqui, a gente já começa tendo 117 agressões, 76 e travando o preço a partir daqui. Então, nesse momento, já tinha, bem legal, a gente já tinha travado, já tinha acontecido um movimento, já tinha executado essas operações e começamos a ter agressão de volta, começamos a ter compras a partir daqui. Logo, como tinha gente comprando, a gente já entrou, aproveitando essa movimentação, entrei comprado nessa faixa de preço com um stopzinho mais ou menos aqui, tá? Um stop bem curtinho, mas o stop deveria ser um pouco maior. Por que eu não fiz isso? Porque se ele voltasse para testar, eu encerraria a operação mais tranquilo e compraria um preço melhor, podendo estender mais, tá? Então, quando eu comprei aqui, eu consegui estender a operação até a região de cima, pegando aqui 1.000 pontos no movimento que não tem como errar. Se você errar aqui, não tem como, porque pegou tendência, certo? A segunda operação foi uma operação na correção, né? Quando ele fez essa movimentação aqui acima, né, já engatou o movimento e já fez essa correção de volta, tá vendo que a gente não teve aqui tanta agressão, né? Basicamente não teve agressão nenhuma aqui. E por que isso aqui é tão interessante pensando na lógica aqui? Porque quando nós temos esse tipo de movimento, se ele já não volta logo de cara, provavelmente a gente continua tendo agressão, principalmente levando em consideração que ele desceu vazio e subiu vazio, tá vendo que a gente praticamente não teve tanto volume negociado aqui em cima. Então, nesse tipo de situação, você tem a oportunidade de pegar correções, a continuidade dessa correção. Então, quando ele fez isso, começou a cair de volta, eu entrei vendido aqui, com um stopzinho bem curtinho, mais ou menos nessa faixa de preço, tentando que ele voltasse pelo menos nessa POC. Então, seria um trade extremamente curto para um take muito longo, né? Quando ele fez essa movimentação, eu não saí da operação. Eu coloquei o stop no zero e tentei ver se ele conseguia movimentar. E aí, fora que ele voltou e me tirou da operação nessa faixa de preço. Porém, é o que eu estava comentando aqui agora. Quando a gente tem movimentação de distorção dessa forma, ou ele bate e já continua as agressões, fazendo o preço voltar a uma região de área justa, ou a gente volta agora, já que todo mundo parou de ofertar, a gente volta a esse movimento completo. E aí eu entrei comprado aqui, com stopzinho aqui, né? Deixa eu limpar aqui para ficar mais visível para vocês. Eu entrei comprado aqui, com stopzinho aqui, e deixei o take posicionado acima do topo, mais ou menos nessa faixa de preço aqui. Então ele veio, trabalhou um pouquinho e daqui e já engatou o movimento de uma vez só. E eu acabei saindo porque meu take estava posicionado. Então eu poderia ter pego todo esse movimento aqui se eu tivesse atento ali na frente do gráfico, né? Então basicamente um take, né? Um take daqui até aqui, depois um 0 a 0 nessa faixa de preço e depois uma compra batendo outro take a partir daqui. Dias em tendência tem dois lados positivos, né? Que é o lado de que, legal, se você segue o que todo mundo, para onde as pessoas estão negociando, você seguir e ele permanece assim, você já fica positivo logo e consegue trabalhar o seu capital. E também tem um lado negativo, ou o outro lado positivo, desculpa, é quando você encontra um ponto de equilíbrio legal, você consegue montar uma operação que pode te dar um retorno muito maior. Então, dias de tendência tem essas vantagens, né? Mas por que eu não gosto tanto de dias assim? Por mais que dê para ganhar mais dinheiro. Porque, cara, às vezes, quando temos correções e tendências, ou ela pode ser uma correção muito tranquila, ou uma correção muito forte do nada. E aí, se você estiver mal posicionado, ou sem tanta atenção assim, você acaba estopando por besteira, tá? Então tem muita gente que acaba pegando dias assim e perdendo dinheiro por besteira, tentando adivinhar topo, coisa do tipo. Agora mesmo, a gente teve uma outra oportunidade de compra assim que ele voltou para fazer um teste nessa zona. Tá vendo que ele desceu aqui e tivemos 175 agressões. Ele vai lá em cima, faz uma movimentação muito bacana, volta para testar e daqui ele já engatou um novo movimento com 172. E aí eu te pergunto, pô, se tem tanta agressão aqui,
e está conseguindo levar preço, qual sentido tem dele voltar para testar uma região de base como essa, sabe? É esse tipo de coisa aqui, ó, que acaba pegando as pessoas de forma desprevenida, ok? Então, as operações foram basicamente essas. Pegando aqui pelo fluxo, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Pegando aqui pelo fluxo, pra vocês entenderem como é que estava acontecendo, literalmente eu carreguei aqui e já estava na hora da operação, tá? Então, aqui foi a hora que aconteceu todo o estouro, né, o movimento inteiro. Então, olha só para onde que estava toda a liquidez naquele momento. Toda a liquidez estava para cima e assim que ele rompeu a região, a liquidez abaixo permaneceu, fazendo com que o preço tivesse uma base de preço importante, né? Ele vai, faz um teste e engata o movimento inteiro daqui, né? Na hora da correção, né, que foi aquele movimento que eu comentei com vocês, olha só como ele caiu, né? Ele caiu nesse movimento aqui, ó, praticamente vazio, né? Praticamente vazio. Então, legal. Pô, Bruno, mas aqui no caso não é exaustão para poder pegar uma base de compra e tudo mais? Até pode ser. Mas nesses momentos aqui, né, é onde a gente consegue ter o stop sendo acionado. Então, quando ele fez essa movimentação de volta aqui, a liquidez continuava aqui embaixo, aqui em cima também eu acreditei no movimento um pouco maior, né? Se ele continuasse trabalhando abaixo dessa zona aqui, com certeza a gente teria um stop, a gente poderia ter um movimento muito forte, que é o que eu estava esperando. Só que ele volta completamente vazio, né? Porque aqui foi uma exaustão de movimento, testou o fundo de novo e daqui ele foi embora. Então, olha só depois, né, naquele ponto que eu entrei comprado, que comentei com vocês. Toda a liquidez que estava aqui embaixo, ó, toda a liquidez que estava nessa zona aqui foi cancelada. Ninguém mais tinha interesse abaixo disso. Tá? Então aí, ó, quando ele engatou o movimento, olha só onde que estava a liquidez inteira. Tá? Olha só como é que o preço busca liquidez. Ó, tá? Executou, executou, não executou, tá vendo que não executou aqui, foi executar depois, acima, que aí foi quando a gente teve a curva de stop. Tá? Olha a quantidade de stop aqui. Então, é muito importante você entender contexto, tá? Contexto é muito importante, porque muitas vezes quem fica, então é só usar o fluxo? Não, cara, tu tem que saber o que isso aqui significa, por que isso é importante e como isso te ajuda. E também entender sobre a questão do preço, já que é uma coisa que todo mundo usa. Se você não consegue entender o contexto como isso se aplica, você sempre fica entrando contra essas operações. Então, por exemplo, tá numa região que na teoria já estava cara, começou a ter agressão, não quer dizer que daqui vai simplesmente engatar uma alta. Pode ser que daqui aconteçam as agressões, as pessoas parem de comprar e ele simplesmente engate o movimento de volta na cabeça de todo mundo, entendeu? Então, eu sempre procuro entrar na região mais segura possível, no ponto mais seguro possível, com stop o mais tranquilo possível para que eu consiga buscar a primeira e segunda operação de forma muito fácil. Depois que eu consigo fazer isso, aí agora eu posso buscar operações um pouquinho mais com stop maior, com um risco menor, tentando buscar operações maiores para poder ter um resultado em cima do lucro. Entendeu? Por exemplo, agora você não tem basicamente nada para ser feito aqui. Ó. A gente tem uma região aqui em cima, a gente tem a região que ele travou aqui agora, e agora, a partir desse momento que a gente tem esses dois pontos aqui, se a gente tiver agressão abaixo, a gente pode ter stop do pessoal que está comprado. Esse pessoal, principalmente o pessoal que agrediu aqui. E aqui a gente poderia entrar vendido mais tranquilo. E aí tentar estender uma operação. Bruno, então não é melhor vender logo aqui que ficaria com um preço melhor? Não. Porque daqui, como ele bateu e voltou por falta e com agressão, cara, daqui ele pode engatar uma alta. Então o que é que você faz? Nada. Você espera o mercado fazer a movimentação e chegar em boas regiões. Entendeu? É isso. Depois eu faço uma aulinha. Comenta aqui se você quer que eu faça alguma aula explicando sobre estruturas e contexto de mercado, que eu posso trazer para você explicando como é que eu observo essas coisas, ok? Então, é isso aí. Foram as operações de hoje.